meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. A primeira dica é que vocês sempre procurem um lugar bem calmo, bem arejado, silencioso e bem iluminado para que você possa se concentrar na nossa aula. Ter sempre perto de vocês o estojo de vocês, contendo o lápis de vocês, a borracha, o apontador e o material que você for utilizar para a nossa aula. Tenha sempre ao seu lado o seu material didático, o seu livro, o seu caderno e a atividade de reforço, se for necessário. Hoje a gente vai trabalhar com o caderno e a tia quer que vocês anotem a nossa aula de hoje. Em artes, nós vamos falar sobre o teatro. O teatro, ele surgiu na Grécia Antiga, no século IX a.C. Ele consiste em representar uma situação e estimular sentimentos na audiência. A tríade, quem vê e o que se vê, e o imaginado é o apoio do drama, pois ele exige uma reflexão propiciada através do autor ou conjunto dos autores, interpretando uma história. Qual é a função do teatro? O teatro é uma arte na qual um autor ou um conjunto de autores interpreta uma história, um fato ou uma atividade. Qual é a função dele? É interpretar, é passar para o público uma história. Ele vai interpretar um livro com contos de fada, ou vai representar um drama, ou ele vai representar atualidades, ou algo da nossa sociedade. Esses autores ou elencos, junto com os técnicos de som, filmagem, dramaturgo, diretores, eles querem passar para os espectadores os sentimentos e experiências de determinados acontecimentos. A importância do teatro para a sociedade. Qual seria essa importância? A importância do teatro para a sociedade. Para as crianças, o teatro ajuda no desenvolvimento e formação, despertando o desejo pelo conhecimento e pela criatividade. E por isso que ele deve ser um complemento na educação básica de todo o jovem, pois ele auxilia o teatro, a dramaturgia, ele auxilia as crianças, adolescentes até os adultos a trazer informações e entendimento de uma forma mais prazerosa e divertida. Então, o teatro na educação básica, ele tem uma grande importância no desenvolvimento da criança, que é através da maneira lúdica que as crianças vai despertar o desejo de conhecer, vai despertar dentro dela emoções de uma forma prazerosa. Os principais elementos teatrais são os autores, o texto, o roteiro, o público, porque sem o público o teatro não funciona, os figurinos, a maquiagem, o cenário. O cenário é o ambiente que vai ser feito esse teatro, a iluminação, o som e o diretor. O autor, ele é um artista presente no espaço do palco, cuja missão desse autor é atuar e falar em um universo ficcional o que ele constrói ou contribuiu para a construção dessa peça. Deve haver pelo menos e eles não devem necessariamente ser pessoas, pode ser fantoches, também pode ser usado. No teatro você pode colocar a sua imaginação, a sua criatividade para expressar o sentimento, para expressar no espaço que você vai fazer essa peça, aquilo que você quer mostrar. O texto é uma escrita que suscita a história a ser desenvolvida e consiste em uma estrutura semelhante à da história, o começo e no fim, que no caso específico do teatro é conhecida como abordagem, ou clímax e resultado. As obras dramáticas de um teatro são sempre escritas em diálogo em primeira pessoa e fazem uso de parênteses
de parênteses, quando é necessário, especificar a ação que é realizada enquanto fragmentada e pronunciada, conhecida como linguagem ocultacional. Quando a peça literária é levada ao palco ou ao cinema, é chamado de roteiro. Enquanto essa peça está só no papel, que o autor ele está desenvolvendo uma história, ela é conhecida como texto. Já quando ela passa a ser colocada no palco, já quando ela passa a ser mostrada, ela já deixa de ser teatro e passa a ser roteiro. Essa peça literária, ela já deixa de ser, quando ela é levada aos palcos, quando os autores eles vão representar esse texto, ele já deixa de ser chamado de texto e passa a ser chamado de roteiro. Por quê? Porque ele vai ser demonstrado. Fazem parte do teatro autor, adaptador, o palco em si, o diretor. O diretor é quem está dirigindo a peça teatral, é quem está organizando os autores. A plateia somos nós, público, o coreógrafo, que são as pessoas que vai ensinar onde que cada autor vai ficar. O cenógrafo é o que está organizando, que está fazendo todo o cenágrafo, todo o cenário da peça. O figurinista é o que ajeita as roupas dos autores, que ajeita, que coloca, que desenha as roupas de acordo com a peça que vai ser representada. O iluminador é o que faz a iluminação para que a peça ela fique de uma forma bem legal. O sonoplástica, que é o que coloca o som na peça, e o contra-reg é o que ajuda, que faz as filmagens, que ajuda o diretor na direção dessa peça. Querendo rever nossas aulas sobre teatro, é só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Um grande beijo para todos. Cuide-se. Um bom final de semana. E até segunda-feira. Um abraço bem especial em cada um. Tchau, meus amores. Até segunda.